Oi pessoal, muitas pessoas vieram no inbox falar: Léo, explica mais isso que você está falando, por que o país está dividido, por que é um risco pós-Lula, etc, etc, né? E pediram para eu gravar mais um vídeo, até uma live, né? Então eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouco em relação ao vídeo anterior, tá? Que eu estava gravando, que eu gravei. Se você não viu, veja. Veja bem, eu começo o vídeo dizendo que o país está dividido, né? Você percebe isso através do povo, né? O povo está dividido. Você vê Lula versus Bolsonaro, lulismo versus bolsonarismo, né? Mas é importante que todos nós saibamos, né, e que vocês que estão assistindo o vídeo saibam, que o país está dividido, pois forças estão atuando sobre o povo. Pois o povo nunca é protagonista das mudanças e movimentos históricos. O povo sempre é massa de manobra. Então, se há um movimento de esquerda e um movimento de cunho, né, de roupagem nacionalista no Brasil, é porque agentes de esquerda e agentes nacionalistas estão em disputa. Então veja bem, muita gente não sabe, né, o que é a esquerda no Brasil e qual é o risco Lula, pois eu disse, pessoal, há um risco, o Brasil está sob risco, está dividido, né? Então qual é o risco Lula? O que o Lula representa? O Lula representa o movimento de esquerda no Brasil e na América Latina, que é um movimento internacional. Lembram-se daquele grito? Nós somos feministas, internacionalistas, América Latina vai ser toda socialista, né? São um exemplo, dentre vários, que esses movimentos, eles são internacionalistas. Essa não é uma disputa interna, necessariamente, tá? Não se limita a uma disputa interna. Pois bem, o Brasil, ele está jogado à própria sorte hoje nessa disputa, pois existem dois grupos internacionalistas, inclusive globalistas, que lutam contra as soberanias nacionais, uma pressão de cima e de baixo, né, como dizia Lenin, e nós, que tentamos manter as soberanias nacionais, estamos sendo esmagados, né? Isso aí é óbvio, se observa no mundo inteiro. Então vou dar uma palhinha do processo que se deu aqui na América Latina e que o Brasil, né, está sob influência hoje. Pois se eu vou cortar uma parte da história, porque se eu falasse tudo ia ser longo demais o vídeo. O Lula, em 1980, ele cria o Foro de São Paulo. O nome foi dado Foro de São Paulo porque a conferência foi em São Paulo, tá? Essa criação se dá após um contexto, né, de fortes insurgências de esquerda, né, aqui na América Latina, inclusive após, né, um período militar, após a Conferência Tricontinental, tá, que foi iniciada por Havana, tá, Cuba, tá, para juntar grupos de esquerda na América Latina, né, em prol de um movimento único, tá? E depois, em 80, surge o Foro de São Paulo, encabeçado por quem? Lula, que já foi preso, Zé Dirceu, que já foi preso inclusive no esquema do Mensalão, e Fidel Castro. Não há, assim, sombra de dúvidas, tá? Não há dúvidas que o Foro de São Paulo foi responsável por colocar os líderes de esquerda na América Latina. Como? Tanto ideologicamente, você tinha as conferências do Foro para debater ideias, né? Inclusive está nas atas do Foro de São Paulo, tá? Que o objetivo deles é reorganizar a esquerda que foi perdida no leste europeu, tá bom? E também por financiamento, onde o Brasil foi um dos grandes financiadores da esquerda na América Latina. Como ele foi um grande financiador? Olha, do Brasil saiu dinheiro via BNDES, né?
onde as empreiteiras brasileiras, especialmente Odebrecht, ia nesses países, fazia as obras. O Lula supostamente, tá, não posso acusá-lo, né, vocês entendem, mas o Lula supostamente era um intermediador, foi até acusado de tráfico de influência, né, e supostamente recebia uma parte dessa propina. Os líderes de esquerda recebiam uma parte da propina também, pois as obras eram superfaturadas e conseguiam financiar suas campanhas nos países. Então, todos os países onde os líderes do Foro de São Paulo conseguiram chegar ao poder, faliram. Esses caras, eles vivem disso, eles vivem de falir nações, falir países, destruir economias para chegar ao poder. E até meu cachorro, que tem 18 anos, né? Ele é um cachorro ancião, até meu cachorro sabe que a quebradeira econômica ao fim do governo petista aqui no Brasil teve como objetivo implementar o golpe que o Lula e os esquerdistas chamam de revolução, né? Então, assim, foi uma quebradeira proposital. Eles são mestres nisso, eles sempre fazem isso enquanto enganam o povo. Pois bem, por que estamos à própria sorte? Porque o establishment anglo-americano, ou seja, o establishment ocidental, os globalistas que chamam, né? Eles também veem na esquerda um meio de atingir o governo global, né? Por quê? Porque se você não dissolve as soberanias nacionais, você não consegue, né, implementar um governo global, você não consegue implementar uma moeda única, você não consegue atingir suas metas. Então pessoas como Jorge Soros financiam a esquerda no Brasil, como por exemplo ele financia o Mídia Ninja. Alguém tem dúvida que é um blog de esquerda? Apesar disso, é importante notar que o Jorge Soros ele vem lutando contra os comunistas desde 2019, quando viu-se que o Xi Jinping estava tomando um viés autoritário, né? Estava querendo se perpetuar no poder por mais de 2 mandatos, por mais de 8 anos, desfazendo o plano dos globalistas que eles tinham para o mundo. Pois foi o Jorge Soros que, junto com Deng Xiaoping na China, criou o plano de reestruturação e abertura econômica chinesa. E o Jorge Soros acusa o Xi Jinping de destruir o que eles construíram, tá? Então, o mundo está em racha, globalistas e comunistas lutando entre si, então existe uma guerra comercial forte, né? Os dois países estão se degladiando, para quem não percebeu, por isso a economia é um dos motivos que a economia global está em colapso. E o Brasil está no meio disso, porque o Brasil não quer nem um lado nem o outro. O Brasil está com forte movimento nacionalista, né? Só que é um dos planos dos globalistas criar um grande bloco econômico e ideológico aqui na América Latina. Vide a reunião do Clube de Roma em 1973, onde foi proposto 10 reinos, foi assim que foi proposto, tá? Para se atingir um governo global. E a América Latina seria um desses reinos. E o que falta, né, para a consolidação desse reino? O Brasil caiu, o Brasil tem um regime de esquerda, tá? Por que os globalistas não estão com medo da tomada, da guinada de esquerda na América Latina? Cara, porque especialmente no Brasil, tá? Cara, porque eles têm à sua frente fabiana, a esquerda fabiana, como por exemplo, o Obama é da esquerda fabiana, tá? Ele é um fabiano, tá? Ele é da Sociedade Fabiana, tá? Que é um movimento globalista. Aliás, foi o primeiro grupo com um claro plano globalista no Ocidente, tá? Os soviéticos já tinham um plano mais antigo no Oriente. A esquerda já tinha um plano globalista no Oriente, mas no Ocidente, a esquerda fabiana, a Sociedade Fabiana foi o primeiro. E o diálogo interamericano, ele é chefiado por globalistas e ele é da esquerda fabiana. Em 1993, o Lula e a FHC traçaram a estratégia das tesouras, tá? Onde eles iriam disputar o poder e alternar, ou seja, a esquerda sempre se manteria no poder, né?
Só que sempre ficou aquela briga retórica, né, para enganar a população. Ah, FHC é fascista, é nazista, PSDB é nazista, Alckmin é nazista, e o Alckmin chamando o Lula de ladrão e tal. E agora vocês veem que ficou claro, Alckmin e Lula se aliando. Eles falaram, olha, se a gente não juntar forças agora, a gente não toma o poder. Tá certo? Então, é por isso que eu digo, tenham muito, cara, se liguem no que está acontecendo no Brasil. Se preparem para o pior cenário, onde a esquerda toma o poder, porque o país ele vai ser fatiado, vai acabar a economia, é o plano deles. Eu acho que os globalistas estão subestimando a esquerda radical, a esquerda vermelha, estão subestimando o PT. Alckmin não vai ter espaço, apesar que o PT pode estar subestimando o PSDB, tá? Pode ser plano do PSDB e da esquerda globalista tirar o Lula, tá? Pode ser também. Mas o que acontece? Por que eu tô com esse boné dos Estados Unidos? Porque o Trump, quando ele entrou, ele estava na roupagem desse defensor do nacionalismo, da soberania das nações, e começou um forte movimento para derrubar a esquerda na América Latina. Então acabou que vários líderes foram derrubados. Velho, a Argentina, Kirchner foi presa, Evo Morales fugiu da Bolívia, né? O Evo que nacionalizou empresas do Brasil, da Petrobras, inclusive com o aval do Lula, né? No Peru, líderes foram presos, estão sendo soltos esse ano, inclusive, através desses esquemas de corrupção da Odebrecht, né? Que o Lula provavelmente estava envolvido. Cara, todo mundo foi preso, Guatemala, sabe, até na África e tal, teve esse combate à esquerda, só que eles retomaram o poder. Então lá na Bolívia, Jeanine Áñez, ela foi acusada de atos antidemocráticos, né, bem aos moldes do STF aqui, né, que prende as pessoas através de inquéritos de ofício, né, fala contra a democracia e tal. Então, é isso que tem o risco no Brasil, da esquerda tomar o poder, do povo não aceitar e acontecer igual aconteceu depois da entrada do Biden, que o Biden foi colocado lá por uma fraude, o povo viu que era uma clara fraude, se manifestou, né? Deixaram eles entrar no Capitólio, aí falaram que foi invasão do Capitólio, né? Tem vídeos disso, né? Eles pacificamente dentro do Capitólio, e ficar por isso mesmo, né? E ficar por isso mesmo, tem esse risco, tá? Então é isso que eu queria avisar, tipo, é uma palhinha, não dá pra explicar tudo, mas é isso, pessoal. Se prepare quem puder, sei lá, guarda comida, compra ouro, compra dólar, tira visto, seja o que for, mas quem tem uma capacidade financeira, emocionalmente, também espiritualmente, se prepare, porque se o Bolsonaro não ganhar, a gente vai estar na mão de gente que quer dissolver as soberanias nacionais. É isso, pessoal.